Em 13 de outubro, no seu webinário, você falou sobre a esfera da neve semelhante e sobre a esfera pequena. Não ficou claro. Onde colocar a pequena esfera no final do controle? O fato é que, além disso, você não precisa colocar esta pequena esfera em qualquer lugar. Muitas estruturas de controle são construídas de tal forma que, quando a frase é concluída, o controle termina. Como o controle é baseado em sistemas de luz objetivas que existem no espaço do pensamento no mundo físico circundante, e quando se trata do controle, esses sistemas são visualizados para a consciência e o trabalho é realizado com eles. E se, nesse caso, nada mais for escrito sobre esta pequena esfera, significa que o espaço de pensar deveria permanecer no mesmo lugar onde foi descrito. Assim como a lei da física, ela funciona especificamente e é isso. Outra questão é entender a natureza do trabalho da lei. Se quisermos entender mais profundamente, podemos. Mas, para o controle, muitas vezes é suficiente ter um sistema de aplicativos, embora eu seja um defensor neste assunto para verificar completamente a estrutura inteira, o que garante essas informações, o que está associado a elas e assim por diante. Mas, como regra geral, é um nível especial de estudo devido à sua consciência ou devido a outras pessoas que trabalham nesse sentido. Portanto, nesse caso particular, basta para isso o controle que foi descrito. Na palestra O Princípio de Igual Direção na Vida Eterna, você escreveu: é necessário realizar ações com a informação dos eventos passados ao preparar os eventos de acesso para evitar a manifestação da informação do passado que é negativa para você. Como prepará-los? Existe todo o mecanismo dos ensinamentos para a preparação. Você pode se preparar de qualquer maneira, mas agora posso acrescentar, tendo em vista o fato de que a informação está em evolução, mais uma série de números para a atualidade, que é o seguinte: 481948. E então você pode trabalhar. É necessário procurar a causa da negatividade nos eventos ou na saúde antes de desintegrá-los? Mas é claro, se você estiver trabalhando nesse controle para normalizar a situação, a questão é em que medida você precisa desintegrar algo. Muitas vezes acontece que você só precisa construir no futuro a construção necessária. E a palavra desintegrar refere-se ao fato de que alguns fenômenos negativos não são realizados. E aqui, na minha opinião, resulta que, do ponto de vista do contexto, por exemplo, do webinário de hoje, você pode estabelecer uma tarefa de garantir a vida eterna e, além disso, de tal forma que seja assegurada para você e para todos, atuando sob essa metodologia. Se você quiser implementar esta metodologia para que ela seja estendida, você também pode incluir o motivo, examinar a causa e usá-la para a normalização. Então, o necessário será que esta razão não deva ser nenhuma além dessa razão que corresponda à sua tarefa da vida eterna. Porque a quantidade de informação é excelente. Quem influencia quem e onde? Isto é, de fato, uma quantidade infinita de informações. E quando você definir a tarefa de garantir a vida eterna, você encontrará imediatamente essa razão que, devido a estar ciente sobre isso, você será capaz de proporcionar a vida eterna. Portanto, é necessário procurar não o motivo abstrato, mas o objetivo. E o segundo método do webinário de hoje é adequado. Você pode superar a estrutura da alma na estrutura da consciência e obter, respectivamente, exatamente a ação verdadeira que se relaciona diretamente com o fato de todos os eventos presentes na alma, isto é, eventos eternos. Você está planejando realizar webinário sobre o tema da ressurreição? O fato é que garantir a vida eterna implica a ressurreição de todos, então cada tecnologia pode ser usada nas tecnologias de ressurreição. Mas, se for necessário adicionar informações especializadas exatamente nesta direção, vou adicionar uma base regular. Que forças de interação detêm toda a informação relíquia do passado no nível monolítico do Criador? Bem, em primeiro lugar,
forças de interação da alma, espírito e consciência mantêm-no. E, em segundo lugar, em termos do contexto do webinário de hoje, e pode já ser até mesmo anterior ao segundo e um nível ainda mais antigo do que o primeiro nível, é o nível relíquia do Criador, que já contém as forças de retenção. Portanto, você deve apenas prestar atenção ao nível da alma, isto é, desenvolver o olhar da alma. Existem interações gravitacionais e processos contínuos de compressão, condensação de informação? Refiro-me à primeira parte da questão, nível de relíquia monolítica do Criador. O fato é que os processos gravitacionais, eles ocorrem naturalmente com base nas leis físicas, e quanto aos processos de compactação, devemos dizer compressão da informação, existe um ponto que não é necessariamente o que essa informação deva colher ou condensar para garantir que ela tenha um fator de eternidade. Porque a eternidade é um valor infinito. Se esticar a informação de qualquer evento para toda a eternidade, pelo contrário, a informação se tornará mais tênue pelo fator de cada evento individual. Portanto, garantir a eternidade é o controle da informação, o trabalho com informações e não apenas a compactação da informação. E em muitos aspectos, como mencionei no webinário de hoje, por exemplo, quando a informação da estrutura da consciência e quando a informação da alma, como se adere ao corpo, mas nada é alterado na informação. Um dos fatores da eternidade é uma informação imutável da eternidade. Não há nem uma compactação, nem qualquer pressão. Os processos a frio ocorrem lá? A noção de frio ou calor se refere mais aos órgãos dos sentidos. Se você quiser desenvolver tais estruturas da alma e, de alguma forma, determinar o que é calor e o que é legal em termos de informação, esta será a sua percepção pessoal e, de fato, em geral, até mesmo para o físico normal, a temperatura é muito relativa. A próxima questão é muito peculiar, interessante, diz respeito aos sistemas locais do corpo. Qual a diferença entre a consciência e o espírito e onde eles estão no nosso corpo? Em termos da ação do espírito e da consciência, por exemplo, considerando a posição de conhecer a alma, podemos dizer que a consciência periodicamente tem uma luz mais brilhante. Imagine isso como um brilho de neve de pedaços de gelo em um iceberg. Mas o espírito é como a luz, quero dizer, agora estou falando sobre a ótica, a luz que está em torno deste iceberg. A consciência é um sistema localmente concentrado que é sentido, e podemos diagnosticar a presença local devido ao pensamento. Por exemplo, pensamos e podemos dizer que o pensamento está aqui, podemos aproximá-lo do corpo e pensar em um determinado local. Posso, por exemplo, imaginar a palavra espírito a 30 centímetros de mim e essa será a ação da consciência. E aqui, de fato, o espírito tem inicialmente a ação infinita e difere da consciência pelo fato de universalidade e fator de presença de prerrogativa exatamente espiritual da ação da personalidade. O espírito também corresponde ao fato de que, no que diz respeito a ele e em relação a ele, a personalidade atua de certa maneira diferente da consciência. Se houver mais valores concretos da consciência, então é mais sobre a psicologia da ação, em grande parte sobre disciplinas conhecidas relacionadas à familiarização com o mundo físico. Em termos do espírito, é mais um sistema de ação intuitivo e primário. Se estivermos falando aqui sobre o nível relíquia do Criador, essa é uma das características da relíquia nível primário de espiritualidade do mundo inteiro, onde o espírito não é apenas o espírito do homem, mas também interage com o espírito universal, isto é, o chamado assunto espiritual. Esta é muitas vezes a camada da cultura profunda da humanidade em geral, ou um nível específico de desenvolvimento humano, e surge aqui outro tipo de sociabilidade. E quanto ao lugar de sua localização em nosso corpo, consideremos, por exemplo, o modelo físico do corpo ao nível dos sistemas de onda. Todos os sistemas de informação se cruzam em uma onda. Todas as outras ondas são projetadas ou, de alguma forma, interagem com outra onda.
Portanto, sempre existe a interseção com todos os sistemas dentro de uma onda. Logo, o corpo de fato contém o todo, a informação da consciência e do espírito. Eu acredito que é importante ter em mente essas peculiaridades. É bem possível determinar a ação do espírito e da alma pela percepção de que tudo está disponível no nosso corpo e também na consciência. Além disso, considere sua consciência como um derivado do espírito e da ação da alma. Termino o webinário de hoje. Muito obrigado por sua atenção.